Oiê, tudo bem? Estou aqui, mesmo que com mãos mágicas, agora você vê, agora você não vê. Aqui mais um vídeo sobre a ESPM, dessa vez falando especificamente sobre as perguntas da entrevista. O que vocês não me pedem chorando, o que eu faço, rindo alegre para ajudar vocês. Vamos falar um pouco sobre a entrevista, sobre algumas estratégias, sobre como fazer ali com aquela bibliografia, né? Vamos lá então. Para a entrevista eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai mandando ver, tá bom? Mas antes que eu me esqueça, bem-vindo ao Escrevendo Sem Medo, canal que amplia seus horizontes, não suas medidas, canal que aumenta sua bagagem sem te transformar numa pessoa mala. Bom, temos aqui o edital do processo seletivo classificatório ESPM 2021/2. Só para contextualizar, pessoal, quando você está no site da ESPM, clicando ali na página para se inscrever, vai aparecer 2020/2. Não se espantem, tá? Na verdade, 2020/2 teve ali uma coisinha ali, um 01 que trocou, mas isso não impede de que o resto todo esteja super corretíssimo e isso não te impede de se inscrever, tá? Vamos então ver o que temos aqui de entrevista. Se você provavelmente já deve ter visto em algum momento o YouTube te indicando a entrevista do último vídeo que eu gravei, a entrevista que era relativa ao processo 2021/1, que era quem fez no fim do ano passado para começar o curso agora nesse primeiro semestre. Teve muita gente passando, teve gente ganhando bolsa, eu fiquei muito feliz com o resultado pessoal. Falei sobre a entrevista e agora eu vou falar sobre essa nova entrevista que tem um tema diferente. E esse tema é a felicidade. Então, quando você chega lá no edital, que é o que eu estou compartilhando com vocês, não se esqueça de ver esse anexo, de ver as perguntas e principalmente de ver também as referências. Vamos lá então, ó. Etapa 1 do processo seletivo ESPM 2021/2, entrevista. Você será provocado a refletir sobre algo que todos desejam, a felicidade. Frente à riqueza de recursos teóricos possíveis, escolhemos um deles por permitir que você se aproxime do projeto acadêmico e pedagógico da ESPM. Nessa direção, solicitamos que reflita sobre felicidade, estabelecendo relações fundamentadas entre consciência, criação de sentido e aprendizagem significativa. Imagina ali um mapinha mental. Põe ali felicidade e coloca essas outras três palavras, consciência, criação de sentido e aprendizagem significativa, com setas apontadas para a felicidade. Essa é uma primeira imagem que a gente pode ter na nossa cabeça, e você também pode fazer nas suas anotações, de relações entre esses termos todos, tá? E eles estão em negrito aqui, tão grandes, com letras boas, que é para você não esquecer deles. A felicidade, continuando aqui, a felicidade pode ser cultivada e a associação de diferentes aspectos interfere sobre ela. Então, olha que interessante. A gente não tem aqui a ideia de que felicidade é genética total, de que uns têm e outros não têm. Se você não tem, o problema é seu, você nunca vai conseguir. Existe um aspecto de que a gente pode trabalhar, a gente pode fazer um trabalho individual, um trabalho reflexivo, um trabalho de autoconhecimento para construir a nossa felicidade dentro daquilo que faz sentido pra gente, daquilo que nos deixa feliz e de a gente saber como a gente funciona enquanto ser humano. Isso é muito interessante e vai aparecer nas referências. Elegemos 3 aspectos que podem colaborar para uma experiência formativa capaz de gerar felicidade. Então, ó, isso aqui é interessante, ó. Experiência formativa capaz de gerar felicidade. Primeiro, experiência formativa. Aqui, eu diria que isso é muito mais amplo do que a gente ainda escolhe aprender que 2 mais 2 é 4. Experiência formativa é um livro que você leu, que você gostou. É uma palestra que você assistiu no YouTube, um vídeo que você viu, uma série que você viu, que te trouxe reflexões, que te provocou a pensar sobre você, sobre o mundo, sobre a vida, sobre outras coisas, além da própria ficção. E ficção é sobre nós, é sobre o mundo. Ela pode, até na fantasia que ela nos coloca, ela reflete sobre o mundo real, né? Então a gente tem que olhar as coisas por esse lado. Experiência formativa, então, é muito mais do que a experiência escolar que você teve, eventualmente viagens que você fez, em que você aprendeu coisas, livros que você leu. A gente está vivendo um momento de pandemia, né, em que, eventualmente, a gente tem uma mobilidade muito reduzida por causa da necessidade de isolamento social e da necessidade, inclusive, de não só proteger nós mesmos, mas de proteger as pessoas que precisam que sair, eventualmente, e não tem como fazer esse isolamento.
Então, a gente pode não estar viajando por aí fazendo isso presencialmente, mas tudo é oportunidade da gente aprender. E se você toma gosto por aprender, mesmo que não seja na escola, você vai ser uma pessoa que vai se dar bem em qualquer lugar. E essa experiência formativa pode gerar felicidade, coisa, nossa, que legal, eu aprendi uma coisa nova hoje e fiquei feliz, não só por aprender, mas porque ela me ajudou a refletir. Puxa, refletir é legal, eu fico feliz em refletir. Se você é uma pessoa dessa linha, assim, de que refletir não é muito legal, se você buscar um outro modo de vida que te afaste da reflexão, talvez você não esteja no lugar certo querendo fazer uma faculdade que vai, sim, te provocar a refletir, tá bom? Mas não é isso que eu tô pressupondo. Se você tá, inclusive, vendo esse vídeo aqui que não é curto e também, às vezes, não é fácil de digerir, eu já sei que você não é esse tipo de pessoa aí do no brain, no pay, tá bom? Então, experiência formativa, tracinho, né, setinha, felicidade, é uma coisa que pode gerar felicidade, na medida em que? Na medida em que os estudantes combinem consciência, criação de sentido para uma promoção de aprendizagem significativa. Peraí, ó. Nossa, já juntou muito termo aqui, vamos organizar. Olha só, um jeito legal, às vezes, de ler coisas que apresentam muitas coisas, muitos conceitos, muitas entradas, é a gente fazer ali mapinhas mentais. Inclusive, isso é recomendado, tá? Dentro do próprio edital. Eu já sei que tem lá, experiência formativa pode ser capaz de gerar felicidade. Isso já é uma coisa importante da gente deixar ali no nosso mapinha. Aí a gente tem aqui, ó, os estudantes eles podem combinar duas coisas. Consciência mais criação de sentido, ou seja, consciência que eu tenho da minha formação, do meu aprendizado, do que é importante para mim. Consciência, inclusive, de que eu busco ser feliz e encontro felicidade em algumas coisas e em outras não. A criação de sentido, ou seja, eu preciso dar sentido para as coisas que eu aprendo, fazê-las se encaixarem, encontrar o modo como elas se encaixam no meu projeto de vida, naquilo que eu penso do mundo, por que faz sentido isso dentro da faculdade que eu eventualmente vou estar fazendo no ano que vem, né? Ou nesse ano ainda, porque estamos no começo do ano. Então, consciência mais criação de sentido para promover o quê? Uma aprendizagem significativa. Então, é como se tivesse uma equaçãozinha. Criação de sentido mais consciência, uma setinha, aprendizagem significativa. A gente vai entender melhor por meio das referências o que é cada uma dessas coisas. Mas, em princípio, se você pegou e anotou essas coisas que eu te falei aí, se não, dá uma voltadinha no vídeo e anota, isso vai ajudando a gente a fazer sentido. Puxa vida, se eu tenho uma aprendizagem que ela é significativa para mim, que ela se encaixa, ela faz sentido, é porque eu vi o sentido, eu consegui dentro do meu cérebro, da minha cabeça, criar o sentido desse novo aprendizado, dessa coisa nova com a qual eu me deparei, e eu tenho consciência desse processo de formação, né? E a gente tem aí a questão da aprendizagem significativa, que vai estar melhor definida dentro dos materiais, tá? Isso aqui já é uma visão mais específica de visão de educação mesmo, tá? Vamos então para as perguntas. Enquanto seres humanos, somos movidos pela reflexão. Então, o SPM está considerando um ser humano que tem essa dimensão reflexiva. De que modo a consciência resultante da nossa capacidade de refletir colabora para a criação de sentido para viver e projetar o futuro? Bom, eu não sei você, mas eu não conseguiria gerar sentido, projetar o meu futuro e, inclusive, perceber a significância das coisas que eu aprendo se eu não tivesse reflexão na minha cachola, né? Mas a ideia é que você faça essa reflexão para você, o que faz sentido para você a partir dessa pergunta, né? Então, ok, somos movidos pela reflexão, a gente reflete, mesmo que seja para se afastar da reflexão. Então, a gente vai ter ali a nossa consciência, né? A gente reflete e a gente sabe que a gente reflete. Estou refletindo nesse momento. É tipo lá o Descartes. Penso, logo existo. Ou seja, quando eu penso, eu não tenho dúvidas de que eu existo. É porque eu penso que eu constato que eu existo. É a dúvida que, assim, para ele
não tem jeito da gente negar esse tipo de coisa, não tem ceticismo que nega esse tipo de coisa. E como que isso colabora, como essa capacidade de reflexão colabora para você criar o sentido das coisas que você vê, que você aprende, e para você projetar o seu futuro, para você viver, né? A gente vive, a gente reflete sobre a nossa vida, as nossas vivências, te dá um sentido para elas, e projetar o futuro, ou seja, você pensa no seu futuro, como você quer que seja ele, o que você projeta para ele. Se a gente não, tudo bem que assim, Ana, esperam que eu saiba o que eu queira e eu ainda, sei lá, de repente você não é nem maior de idade ainda. Sim, é muito duro, às vezes a gente não sabe e pode ser que a nossa vida mude, a gente mude com ela, nossos projetos mudem. Mas a gente tem que ir seguindo pelo menos um projeto parcial. Poxa, você vai tentar um vestibular desse, você vai fazer o vestibular da SPM, se tudo der certo você vai passar. Tipo, minimamente você refletiu num futuro próximo para escolher o curso que você quer. É disso que eu tô falando, tá? Não precisa você estar tudo certo, resolvido. Você pode ter uma visão parcial. A vida vai te apresentar outras possibilidades. Acredita em mim. Quando eu fiz meu primeiro vestibular, quando eu fiz a minha primeira graduação, eu tinha um projeto de vida muito, mas muito, muito diferente do que eu tenho hoje, tá? E não quer dizer que eu fui menos feliz, não quer dizer que foi mais fácil, ok? Mas é importante a gente sempre refletir. Num dos vídeos desse canal, eu falo sobre o exercício chamado Dia Médio Perfeito, que eu aprendi com um dos meus mentores de negócio, chamado Bruno Piscinini, que ele trabalha com marketing para profissionais liberais. E o Bruno Piscinini aprendeu com o Tim Ferriss, que foi o cara que escreveu Trabalhe 4 horas por semana, um livro que eu recomendo altamente para todo mundo, mesmo que você não queira trabalhar apenas 4 horas por semana, porque você gosta tanto do que você faz que você quer fazer mais. Mas qual que é a ideia? Quando você vai pensar lá na frente, Ana, eu quero ter uma vida em que eu vou ter uma lancha, eu vou tomar champanhe, vou fazer churrasco, pensando assim, muitos anos e que eles sejam sem pandemia, né? Muitos anos lá na frente. Eu quero fazer isso, eu quero ter vida de blogueira. Gente, a gente não fica fazendo esse tipo de coisa o tempo inteiro, porque se isso for a nossa rotina, não vai mais ser especial, né? Então não pense nos dias especiais, não pense nas ocasiões extraordinárias, pensa na rotina, pensa no seu dia de cada dia. Você vai acordar que horas? Você vai fazer o quê? Sua vida vai ser agitada porque você é um profissional de liderança renomado? Sua vida vai ser mais tranquila? Você vai ter uma família? Você vai ter filhos? Não vai ter filhos? Vai ter um cachorro, um passarinho, um papagaio? Eu tenho uma ameba e outros bichos de pelúcia, né? Ainda quero bichos de verdade. Mas nesse momento, morando em apartamento com pandemia e trabalhando que nem uma louca, ainda não vai estar tendo. Para mim, mas ainda não quero. Isso tá na minha listinha do meu dia médio perfeito daqui uns 4, 5 anos, né? Tô trabalhando para isso por enquanto, o plano está se cumprindo. E você, o que quer? O que você quer do futuro? Temos que pensar nisso. Você tem que pensar nisso, pelo menos um provisório. Qual que é seu dia médio perfeito? Pensa assim, o que você gostaria, como você gostaria que ele fosse se você pudesse ter tudo que você quer, sem pensar que vai ser caro, sem pensar que o trabalho que vai dar. E gente, às vezes as coisas que nos fazem mais felizes não necessariamente têm preços altos. Eu fico mais feliz, tipo, lendo um livro de R$30 do que, sei lá, tomando um champanhe de 300, né? Então, assim, pensa em termos do que significa felicidade para você, do que significa um futuro bacana para você. E não de quanto isso custa, tá? Se for uma coisa cara, você vai ter que trabalhar bastante. Você vai ter que descobrir como chegar nesse patamar. Se for uma coisa modesta, talvez seja mais fácil em termos de dinheiro, mas não quer dizer que seja mais simples em termos de você chegar nesse patamar, tá bom? Então eu não tô falando só em questão financeira, eu tô falando de tudo, de relações humanas, vida pessoal, vida profissional. Você vai praticar um esporte? Que esporte você vai querer fazer? Quais serão os seus hobbies, tá? Um dos meus hobbies mais legais, uma coisa que eu fazia sempre antes da pandemia, era pegar um busão e na Paulista ficar lá num dos Starbucks que tem por lá, pegava meu café de litro, ficava lá pensando no meu dia médio perfeito, calculando coisas que eu ia fazer, vendo se eu podia fazer de maneira mais eficiente alguma coisa da minha rotina de trabalho. Às vezes eu me reunia com colegas, com amigos, reunião de trabalho. Eu não posso fazer isso exatamente dessa maneira hoje,
mas isso eu considerava um hobby. Tomar um café legal era um hobby. Fazer minhas corridinhas era um hobby, né? E você, que hobbies você tem? Tudo isso tá aí. Projetar o futuro é uma coisa que é muito maior do que se imagina. E tem uma relação com a entrevista do semestre passado, que foi sobre projeto de vida. Mas se você quiser dar uma olhada no vídeo do semestre passado, você vai encontrar lá, inclusive, o comentário das referências que eles deram, tá? Pra entrevista. Eu fiz esse exercício ontem de noite, porque ele falou, mano, será que eu cheguei nessa parte? E eu cheguei, eu fiquei muito feliz, vou rever depois. Então, tem relações com essa construção que eles estão trazendo. Mas vamos, sem delongas, para a próxima pergunta. De que modo a combinação entre consciência e criação de sentido influi sobre escolhas e experiências formativas de um estudante que ingressa na educação superior? Ou seja, você, isso não é exclusividade de SPM, mas você que está prestando aí um vestibular para fazer uma faculdade, que para começo de conversa, um curso que não é obrigatório ser feito, né? Porque é obrigatório só até o fim do ensino médio. O ensino básico é dividido em fundamental e médio. Mas o ensino superior, tem um monte de gente que não faz, tá tudo bem, né? Não é uma coisa imprescindível. Então, se você vai fazer uma faculdade, isso já tem implicações. Por que você vai fazer uma faculdade? Se você vai fazer a ESPM, por que ela e não outra? Se você vai fazer o curso X da ESPM, por que aquele curso e não outro? Cada escolha nossa implica pelo menos 99 outras renúncias. É legal a gente ter consciência sobre elas, né? E aí, lembra que eu falei sobre experiências formativas, muito mais do que a gente aprende na escola, de que modo essa combinação entre consciência que a gente tem das nossas escolhas, da nossa vida, da nossa reflexão, e a criação de sentido, o sentido que a gente dá para as coisas que a gente reflete, influi sobre as escolhas da experiência formativa de um estudante que ingressa na educação superior. Como que o sentido que você dá para as coisas te direciona para uma escolha ou para outra? É isso que está em jogo aqui, tá? Terceira pergunta, é possível aprender sem consciência do significado do que se aprende? Olha, eu não sei vocês, mas tem umas línguas que eu estudei que eu não lembro muita coisa, mas os palavrões eu lembro. Talvez naquela aula eu tenha aprendido a falar eu não falo a língua X, ou uma determinada palavra que, sei lá, a mesa é assim que fala. Não lembro. Agora, palavrão eu lembro, porque na época ficou engraçado. E eu vi um sentido engraçado naquilo. Puxa vida, eu sei mandar alguém a merda em alemão. Nossa, como? Olhando hoje, talvez meu foco fosse outro, mas naquele momento, a Ana Paula adolescente achou aquilo engraçado e de alguma coisa fez sentido e eu gravei. Eu tenho coisas que eu lembro que eu não sei por que eu lembro, mas eu lembro. E realmente coisas muito aleatórias. Às vezes a gente tem circuitos que se criam no nosso cérebro que se criam e a gente nem tem consciência disso até que eles se revivam. Por exemplo, a primeira vez que eu fui ao cinema, tipo, com as minhas amiguinhas, né? Nossa, eu me achava muito adulta, né? Indo no cinema com as minhas amiguinhas, eu fui assistir o Harry Potter número 1, o Cálice de Fogo, eu acho que é isso. A Pedra Filosofal, que ele é pequenininho de tudo, carinha redonda, né? E naquele dia eu comprei um chiclete de canela e entrei na sessão e fiquei mascando chiclete de canela enquanto eu tava assistindo o filme. Vocês acreditam que até hoje, se eu sinto o cheiro não da canela, mas daquele chiclete de canela, eu lembro do filme e vice-versa? É muito engraçado, porque essa memória olfativa, gustativa e essa memória visual e auditiva do filme me lembram dessa ocasião, que eu me sentia feliz, super independente, indo com as minhas amigas no cinema, alegre. Poxa, que legal, uma lembrança pra mim, mas eu tô contando essa história porque isso acontece com todo mundo. Basta ser um ser humano pra gente significar as coisas. E cada um dá o significado que quiser, né? E às vezes essa criação de sentido nem é uma coisa consciente nossa. Ai, eu não tenho uma coisa X que eu criei esse sentido pra ela. Isso acontece, mas na maioria das vezes a gente simplesmente se dá conta de que esse sentido se deu. Embora essa experiência minha tenha se dado num nível de entretenimento, a gente tem esse tipo de coisa com conhecimentos que a gente aprende, né? Então, por exemplo, você tá o que você aprendeu? O que você aprendeu na sua vida que te fez decidir
pela SPM, por uma graduação de nível superior, pelo curso que você vai prestar. Se você aprende uma coisa e não tem ideia do que ela significa, ou não tem ideia de como que ela se encaixa na sua vida, provavelmente você vai esquecer. Toda noite, quando a gente dorme, o nosso cérebro vai fazer a faxina na nossa memória de curto prazo, vai mandar para um lixo lá coisas que não fazem sentido, e aquelas que fazem, que estão sendo usadas, ele vai reforçando e vai alocando na parte da memória de longo prazo, né? Neurocientistas devem explicar isso de um modo muito mais decente do que eu estou fazendo agora. Essa noção de significatividade não é só o aprendizado bonitinho, o aprendizado bacana. Isso tem pontes científicas das mais sólidas, né? É como se a gente tivesse ali um quebra-cabeça e cada novo conhecimento, se ele se encaixa ali numa pecinha que já existe, ele vai tender a ficar ali. A gente deu um significado porque lá encaixa nessa pecinha aqui. Se é uma pecinha que a gente não consegue encaixar, não consegue contextualizar, ligar com nada que a gente já tenha conhecido antes, muito provavelmente ela vai sumir. Então, qual é a gente tem que ter consciência desse significado para a gente aprender. Por exemplo, a gente ao longo da vida vai construindo isso, ampliando nossos horizontes, né? Até a questão do lema do canal. Quanto maiores são os nossos horizontes, mais vivências e mais conhecimentos a gente vai ter sobre nós e sobre o mundo para ligar conhecimentos novos. Tipo, alguém chega para você e fala: ai, Ana, eu li um livro que falava que o cara ficou sem a parte do cérebro que ditava as emoções, ele tomou péssimas decisões, foi um zero à esquerda o resto da vida, morreu sozinho, sem ninguém. Nossa, como assim? Mas a gente não achava que a razão era a parte que decidia as coisas, que ela era que movia o ser humano, que fazia a gente ser diferente, o animal racional diferente lá das pessoas? Porque eu sei que às vezes, que uma grande parte da história da sociedade ocidental considerava o homem um animal racional acima dos outros, que me parece estranho, que de repente o homem que só tem razão e não tem emoção, que é inclusive o protótipo do ser humano perfeito lá do Descartes que eu mencionei antes, do cara do penso logo existo, por que esse cara não deu certo? Como assim? O Descartes ia ficar, gente, o Descartes ia ficar com a cara no chão, tá? E isso que eu tô falando não é gratuito. Isso que eu tô falando vem desse livro aqui, ó. Do Antônio Damasio, O Erro de Descartes, Emoção, Razão e Cérebro Humano. E está passando o carro da pamonha aqui, mas vamos seguindo. É justamente sobre isso que esse livro fala. Ele não tá na referência, não precisa ler. É um livro bem legal, tá? De ler. Nossa, fui muito desafiada, mas também gostei muito desse livro. E ele que fala, esse cara aí, ele conta a história desse cara que não tinha ali, perdeu ali a parte do cérebro que não se sabia na época, mas que concentrava essa questão da decisão emocional e virou só a razão. Mano, não vou contar o fim da história, mas vocês vão achar isso aqui bem legal. E qual que é o ponto? Eu fiquei do jeito do Descartes. Eu falei, mano, como assim? Tipo, a maioria dos filósofos, pelo menos de Descartes pra cá, tava pagando um pau enorme pra esse cara que seria só razão e não emoção. Uma galera tentava, tipo, seguir só na parte da razão. E aí a gente descobre que, na verdade, a gente decide com a emoção e a razão, depois faz ali a justificativa. Nossa, mano do céu! E foi o contexto de vivência que eu tinha que me ajudou a ver o quanto que isso era louco. E foi assim que um novo aprendizado se incorporou ao aprendizado que eu já tinha. E volto agora à pergunta. Isso aconteceu com você? Como que você traz essas questões para sua vida, tá? E, assim, dando as devidas proporções, tipo, quanto mais a gente vive, quanto mais a gente cresce, inclusive em termos de tempo. Então, você, de agora, tem uma vivência, um estado de... Como eu posso dizer? Você está num ponto da sua vida que você tem ali uma vivência. É claro que no futuro isso vai se ampliar, você vai aumentar seus conhecimentos sobre si, sobre o mundo, você vai fazer sua faculdade, você vai ser um profissional, ganhar experiência em várias áreas. Mas nesse ponto da sua vida, a SPM já não vai mais estar te fazendo vestibular, não vai estar te entrevistando. Nesse ponto da sua vida, qual é o momento, qual é o estado da obra desse ponto da sua vida, tá? Eles não vão te exigir coisas que você
só vai ter daqui a 10, 20 anos. Então, também o que eu quero dizer é que vai na boa, sabe? Curte esse estudo para essa entrevista aqui. Não é uma coisa de certo e errado, eles não estão querendo fazer uma sabatina para ver o que você leu, quanto você leu, como você leu, se você, o que é tal coisa para fulano. Isso aqui não é um seminário. Seminário, de repente, você vai ter que fazer ao passar na faculdade, mas isso aqui é um exercício de reflexão, um exercício de articulação de ideias, tá? E você vai fazer muito isso na faculdade. Mas vamos seguir. Lembre-se que a sua capacidade de elaboração fundamentada, ou seja, eu acho isso e por quê, tá? Dependerá do investimento que fará em leitura, organização de ideias e reflexão pessoal que ultrapasse o senso comum. Ai, que alegria! O meu cérebro que fez filosofia pula de alegria quando eu vejo isso aqui, ó. Ó, senso comum. O que é esse raio desse senso comum? É aquilo que todo mundo acredita, tá? Todo mundo, ó, exemplo legal. Todo mundo acredita que quanto mais racional a gente é, melhores são as decisões que a gente toma. Porque a razão é bacana. Eu não tô falando que ela é ruim, não, tá? Mas porque a razão é mais bacana que a emoção só faz a gente, né, enfim, a emoção a gente não tem que muito valorizar e tal. Bom, a neurociência e as reflexões, quando a gente aprende um pouco mais sobre isso, nos mostram o contrário, nos levam a patamares além do senso comum, tá? O senso comum é o que todo mundo conhece, é o que é comum a todos. Eles querem um pouquinho mais do que isso nessas perguntas que eles estão te fazendo, tá? Reflexão pessoal, ou seja, eu não vou ler e deixar por isso mesmo. Eu vou ler e falar, nossa, mano, é sério? Uau! Tira um tempo para digerir as coisas que você vai ler, tá? Não é automático, não é assim, eu vou aprender a fórmula de Bhaskara e vou aprender a aplicar. Esse tipo de procedimento é um procedimento importante, mas é diferente do que está sendo solicitado aqui, tá? Organização de ideias, você tem pelo menos 4 termos, eu já estava até em dúvida, né? Pessoa do humanas. Pelo menos 4 termos conceituais que cada um tem sua profundidade. Felicidade, consciência, criação de sentido e aprendizagem significativa, né? Tem que ter uma organização aí. E investimento em leitura. Eles te passam muitos vídeos aqui para ajudar a digerir essas informações e ampliar, mas as leituras são fundamentais, tá? Até para redação. Encara as leituras como parte da sua preparação de redação. Para tanto, sugerimos a construção de um mapa conceitual ou de um mapa mental capaz de organizar esses elementos e que possa ser consultado durante a entrevista. Gente, você vai estar lá com a pessoa, faz seu mapa mental, faz as suas anotações. Lembra quando eu falava isso, mas isso dá nisso, isso daqui pode levar a isso? É isso que eu estou falando. Consolida essas questões, anota coisas que você quer lembrar de falar dentro do tempo que você vai ter, claro, mas consulta, não fica lá tipo, sabe? Se prepara, mostra que você se preparou. Mano, você tem que fazer uma entrevista e uma redação. Você não vai nem ter que estudar outras matérias. Eu não tô dizendo que o vestibular da SPM é fácil, não, tá? Ele pode ser simples nas etapas, mas o simples não é o fácil. Correr maratona é simples, eu pôr um pé na frente do outro. Quero ver a gente ficar, pelo menos eu de quarentena, que já tô há 1 ano fazendo quarentena aqui em casa. Se eu for tentar correr uma maratona, eu vou me estrepar bonito. É simples, mas não é fácil. Entendeu o que eu tô querendo dizer? A entrevista será realizada na plataforma de webconferência Zoom. No dia e horário agendados, o candidato deve entrar seguindo o link e as orientações de acesso que serão enviadas após o agendamento. Assim, agendou, sei lá, 5h30 no dia tal, esteja lá pelo menos uns 20 minutos antes, testa tudo bonitinho, não espera chegar no seu horário porque, ó, o computador pode atualizar, você pode descobrir que a coisa não tá andando, não espera chegar na hora para descobrir que tem problema, se prepara, tá? E importante, o aproveitamento do candidato será avaliado de acordo com critérios e procedimentos padronizados, refletidos em 8 rubricas que orientarão o trabalho dos professores e entrevistadores. Isso significa que a nota da entrevista levará em conta a articulação conceitual da temática apresentada acima,
embasada / fundamentada em referências teóricas recomendadas lá embaixo no edital e ou pesquisadas proativamente, ou seja, nada impede você de acrescentar uma outra referência. Pode ser legal. Eu, por exemplo, se eu fosse fazer o vestibular, eu muito ia falar desse livro aqui, que eu li, adorei, me embasbaquei, assim, tipo, fui pro chão e voltei pro céu, assim, tipo, foi uma montanha-russa esse livro aqui. Eu ia lidar com as minhas armas. Já leu alguma coisa que você relacionou com o que você vai ler aqui? Põe pra jogo, tá bom? Eles vão ficar felizes. Proatividade, meu querido, é uma coisa importante na vida, na profissão, e a ESPM, focada em inovação, não podia ser diferente. Seguindo aqui. A qualidade da exposição oral, eloquência, desenvoltura e articulação em termos de repertório verbal é apenas um item de 8 rubricas que compõem a avaliação final do orientador. Então, vamos ver tudo que resulta, tá? Temos muitas coisas aqui. Vale ressaltar que os entrevistadores são profissionais especialistas em suas áreas de atuação, capacitados e amplamente treinados para a condução da avaliação das entrevistas individuais, sendo depositários e merecedores de confiança da ESPM e procuradores da escola para conduzir o processo em suas dimensões cognitiva, ética e disciplinar. Ou seja, eles estão dizendo aqui, mano, esse cara, essa mulher que vai te entrevistar, este profissional que estará ali para te entrevistar, ele é o depositário. Nós demos para ele uma procuração de confiança de que na avaliação dele nós confiamos, né? Então, gente, eles estão transferindo aqui, aquela pessoa que vai falar com você, ela está representando a ESPM, não é simplesmente alguém que está sendo pago para prestar um serviço, embora em alguns termos seja isso, mas a ESPM confia, a ESPM treinou essa pessoa vai ser legal com você, ela vai te acolher, tá? Dá uma olhada nos vídeos anteriores, o pessoal comentando como foi a entrevista, tá? É uma entrevista bacana, legal, eles vão fazer você se sentir acolhido. Eles sabem que já é um momento de nervosismo por si só, mas eles estão ali e eles vão ser a SPM. Então, eles estão aqui dizendo que eles vão bancar as decisões dos entrevistadores, tá? As rubricas derivam três eixos. O que deriva do que? Tá. Então, desses eixos são derivadas 3 tipos de rubricas. A primeira tem a ver com planejamento, tá? O entrevistador, a entrevistadora, eles vão analisar a sua capacidade de se planejar para participar da entrevista, ou seja, a dedicação que você teve ao estudo dos materiais recomendados, a organização mental das ideias, aquele mapinha que te recomendaram ali fazer, tá? E aqui também está incluída a questão prática do planejamento. Se a gente vai fazer entrevista presencial, a gente teve que ter um tempo de ir, a gente trocou de roupa, a gente escovou o dente, a gente penteou o cabelo, eventualmente as meninas puseram um brinco, passaram alguma coisa no rosto. E aí, né, como você vai se preparar? Eu dei algumas dicas sobre isso no primeiro vídeo lá da SPM, que não, essa parte que não fala sobre o conteúdo das perguntas, mas sobre como se colocar na entrevista, tá ali, tá? Então, use, assim, vista-se, claro, refletindo a sua personalidade. Mas assim, hora de você fazer uma entrevista de admissão numa universidade, não é hora de ir pra balada, então tem que estar adequado ao momento, tá? Depois, enfim, planeje o tempo, negocia com o pessoal da sua casa, olha, eu vou fazer entrevista a tal horário, tem como falar um pouco mais baixo ou não ligar a TV, porque aqui em casa a parede é fina e todo mundo escuta? Ok. Esteja pelo menos uns 20, 30 minutos antes, separa seu mapa mental, sua água, tudo que você julga que vai ser útil para te deixar mais acolhido naquele momento. Se possível, sabe, põe uma luminariazinha ali para iluminar você de frente, para o orientador não ficar te vendo só com uma luz atrás da sua cara, tá? Tudo que for possível para te ajudar nesse momento é o melhor a ser feito. Solução. Domínio conceitual. Compreensão da felicidade como base na relação entre consciência, criação de sentido e aprendizagem significativa. Olha a felicidade aparecendo aqui de novo, né? Capacidade de estabelecer a relação entre conceitos de consciência, criação de sentido e aprendizagem significativa para definir felicidade. Então, a felicidade, ela está, na verdade, ela é a base e a consequência
desses 3 itens que estão sendo colocados. Capacidade de construir raciocínio reflexivo e analítico fundamentado, não é assim, é assim porque minha mãe falou, é assim porque eu quero que seja, é assim porque faz sentido, por conta disso e disso. Eu vi as referências, eu estava analisando, achei que tudo bem, isso aqui eu não concordo, não faz sentido para mim, mas isso aqui é legal, ou seja, você não tem que concordar com tudo. Por outro lado, ao discordar, você tem que dar um bom motivo, tá? Capacidade de fundamentar a solução das questões com argumentos e exemplos pertinentes. Ou seja, para mim essa pergunta, eu acredito que seja tal coisa. Por quê? Por causa disso, isso aqui é interessante, isso aqui já não é. Um exemplo disso é, por exemplo, quando tal coisa acontece, que não sei o que lá. É isso que eles esperam de você, não é a resposta de sim ou não. É análise. Sabe o que é análise? A gente pegar uma coisa, separar os elementos que a constituem e falar sobre cada elemento. Analisar. É diferente da síntese, quando a gente junta tudo e faz ali um resumo. Capacidade de elaborar reflexão pessoal fundamentada e criativa. Ou seja, quer trazer uma coisa diferente, um exemplo diferente, traz. Reflexão pessoal, novamente. Você não tem que mostrar serviço que você leu tudo, tipo, fazer ali uma citação de 20 linhas, fazer um seminário do que aquelas pessoas que escreveram aqueles textos pensaram. Você tem que dizer qual é a sua reflexão pessoal originada das provocações que aqueles textos te fizeram. Você tem que dialogar com eles. Se não, eles pediam um texto escrito e não uma entrevista. Uma resenha e não uma entrevista, tá? Eles querem ver você falando. Eles querem saber o que você tem a dizer sobre. Comunicação. Capacidade de comunicação e expressão verbal. Aqui, gente, vocês não precisam ser o apresentador de telejornal. Vocês não precisam ter a desenvoltura de um ator, de uma atriz. Eventualmente, vocês vão ficar nervosos. E se for o caso, vocês falam, olha, desculpa, eu tô um pouco nervosa. Deixa eu respirar, agora eu vou retomar, assim, assado. Não tenha medo de mostrar que você está nervoso. Pequenas vulnerabilidades são normais, elas conectam ao ser humano que a gente é, o ser humano que está entrevistando a gente. Mas preocupe-se em passar a sua mensagem de maneira clara, em ser didático com a pessoa que está escutando, em mostrar o seu ponto, mostrar que você se preocupa que ela esteja entendendo o que você quer dizer, que as suas palavras sejam bem proferidas, bem compreendidas, tá? Capacidade de manter o foco nas questões propostas e fazer boa gestão do tempo. Ou seja, você tem 30 minutos de entrevista. Supondo que mais ou menos 5 minutos iniciais ou 5 finais vão ser dedicados ao cumprimento iniciais e à finalização, você vai ter 20 minutos para falar sobre as suas reflexões. Esses 20 minutos divide mais ou menos em 3 e faz um percurso que seja possível de você transmitir para a pessoa que está te entrevistando nesse tempo. E você calcula o tempo, assim, eventualmente o entrevistador vai te interromper e falar, beleza, tá há muito tempo, você não quer passar para a próxima? Eu realmente não sei se eles são orientados a fazer isso, eu tô aqui elaborando possibilidades. Mas e se ele não fizer isso? Tipo, ele vai te deixar falando, e se você perceber que foram 20 minutos em uma resposta só? Eu não sei vocês, mas quando eu fico nervosa, eu vou falando, e eu ultrapasso o tempo. Quando eu comecei a dar aula, acontecia comigo. Quando eu fazia seminários, eu ficava muito nervosa. Isso acontecia comigo. Eventualmente, tem gente mais sucinta que vai falar pouco. Cada um é um, mas para isso é legal também você treinar. Pega seu celular para cronometrar. Vai vendo o quanto você tá usando de tempo para transmitir aquele raciocínio que você elaborou, tá? Bom, uma vez que o candidato refletirá sobre a felicidade a partir de 3 conceitos, consciência, criação de sentido e aprendizagem significativa, houve o cuidado de reunir materiais de apoio variados, livros, capítulos de livro, artigos, entrevistas e vídeos, para que tenha alternativas de escolha. Ou seja, eles vão te dar bastante coisa. Não quer dizer que você tenha que ler tudo. Lê principalmente o que é referência recomendada. As outras você lê na medida do seu tempo livre, na medida em que faz sentido para você. É claro que quanto mais você lê, melhor, mas
foca pelo menos na recomendada, se você tem limitação de tempo, tá? Deixa eu ver aqui. Organizamos os materiais em textos introdutórios que proporcionam uma visão geral sobre a felicidade e textos mais específicos. Os vídeos ajudam na compreensão do tema, mas não substituem as leituras recomendadas. Ou seja, tem que ler. Você está fazendo um vestibular para fazer uma universidade, querido, para ir para um curso superior. Se você não ler aqui, você vai ter que ler lá. Então, assim, se você não gosta de ler, você talvez tenha que desenvolver uma tolerância a essa atividade, que é inerente a um curso superior, tá bom? Vamos, então, às referências recomendadas.